Bom, página 80. Vamos lá, página 80, eu pedi para vocês fazerem esse exercício e me entregarem lá na iClass. E aí nós vamos passar a fazer uma correção rapidinha aqui do exercício da aula passada. E a última oportunidade que vocês têm, né? Quem não me entregou já pode acompanhar aí a aula, fazer uma rápida anotação para poder fazer o exercício depois, tá bom? Vamos lá. Primeira questão, gente. Página 80. Página 80, primeira questão. Observe os gráficos a seguir e explique a maior concentração populacional em determinados estados brasileiros. Eu mostrei para vocês, né, dois gráficos aí que mostram a concentração populacional brasileira. Obviamente que eu estou falando da aula passada, tá bom? Então, vamos lá. Você tem que explicar, né, por que existe uma maior concentração. Então, primeiro vamos ver os gráficos. Os gráficos mostram, primeiro, os estados mais populosos do Brasil. Mostra São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e Paraná. Todos estão aí na faixa centro-sul do Brasil. Somente Bahia, que fica no Nordeste, entretanto, é o primeiro estado de colonização brasileira, né? Vocês sabem, começou com Salvador, na Bahia. Então, por isso que nós temos aí um estado também com uma população bem grande. Só que o restante dos estados são todos do Sudeste ou do Sul, região Sul. Então, por que a maior concentração populacional está nesses estados, gente? Justamente, se deve principalmente ao desenvolvimento econômico, tá certo? Se deve principalmente ao desenvolvimento econômico, que atraiu grandes fluxos migratórios para essas áreas. Vou repetir. Se deve principalmente ao desenvolvimento econômico que atraiu grande fluxo migratório para essa área, ou para essas áreas. Então, no segundo gráfico, você pode ver aqui estados com menor número de habitantes. E aí você vai ver que todos esses estados estão na região norte. Na região norte. Aí já vai fazer o contrário. O segundo gráfico, então, ele agrupa os estados com menor índice populacional. E por quê? Qual a explicação? Aí nós vamos recorrer para a história de ocupação desses espaços geográficos, que limitaram esses espaços geográficos para um baixo índice de desenvolvimento econômico, ou seja, um baixo grau de investimento em infraestruturas dessas regiões. Enquanto no Sudeste e no Sul você tem a construção de ferrovias, de universidades, ainda no século XIX, aqui na região norte nem se pensava nisso ainda. Obviamente que aí você vai lembrar que a família real chega no Brasil em 1808. Vocês já estudaram isso, né? Em história, a chegada, a vinda da família real aqui no Brasil, sim ou não? Já estudaram, gente? Sobre a vinda da família real em história? Ainda não chegaram nessa parte do conteúdo? Sim. Sim. Os portugueses vieram lá das suas terras. O rei Dom João VI veio lá fugindo da Europa. Napoleão Bonaparte chegou aqui no Brasil. Porque os franceses iam matar ele. Isso, invadiram Portugal, na verdade, né? Então ele sai correndo e vem com toda a sua realeza aqui para o Brasil. Então é bom lembrar desse fato. Então ele vai para qual cidade do Brasil? Para o Rio de Janeiro, que fica na região sul. Então o investimento do Estado brasileiro se concentrou ali, perto da realeza e da nobreza portuguesa que chegou aqui no Brasil. Então, a partir de 1808, no século XIX ainda, esses estados, tanto Rio de Janeiro quanto São Paulo, eles ganham aí um aporte financeiro para a construção de rodovia, hospitais, universidades, escolas. Então, isso faz com que o fluxo migratório, ou seja, as pessoas começam a migrar cada vez mais para a região sudeste, para a região sul. Por quê? Porque é lá que está o maior índice de investimento e é lá que você vai conseguir, obviamente, as melhores oportunidades de emprego. Isso até hoje não mudou. Até hoje, as melhores oportunidades e as regiões mais desenvolvidas do país estão, as áreas, né, estão nas regiões sudeste e sul. As áreas e as cidades mais desenvolvidas do Brasil, tá bom? Então tá aí a explicação porque uma área mais, vamos dizer, com maior população e outra área tem uma menor população. Continuando. Segunda questão. Segunda questão fala aqui a pergunta é: quais fatores cooperam para o crescimento populacional?
Vamos lá, vou citar aqui 3 fatores. Primeiro fator, não, 2 fatores só, vou citar somente 2 fatores. Primeiro fator, por meio da diferença entre imigrantes e imigrantes, diferença positiva entre os imigrantes e os imigrantes, esse é o primeiro fator. Esse é o primeiro fator. O que significa? Significa que nessa área, numa área que está crescendo a população, um dos fatores é que está chegando mais gente do que está saindo. Vou citar um exemplo, por exemplo, Nordeste. Nordeste, durante o século XX, o Nordeste era uma área de repulsão populacional. Ou seja, as pessoas estavam saindo muito mais do que entrando. Isso significa que a população do Nordeste, durante o século XX, ela fez o quê? Ela cresceu menos do que a população do Sudeste, tá bom? Então, enquanto a população do Sudeste tinha o seu crescimento vegetativo natural, também tinham pessoas chegando do Nordeste para a sua região. E, obviamente, o segundo fator de crescimento populacional é a questão de mais pessoas nascendo do que morrendo. Isso é bem óbvio, tá? Vocês tinham que colocar isso na resposta. O que nós chamamos, né? O que nós falamos da última aula, que é o crescimento vegetativo. Ou seja, quando mais pessoas nascem do que morrem, obviamente, a população dessa região vai o quê? Aumentar. Então, são esses 2 fatores. Primeiramente, o crescimento vegetativo natural e, segundo lugar, também a imigração. Quando uma região começa a receber muitos imigrantes, aí você tem um maior crescimento. Bom, segunda questão aí, essa é a resposta. Terceira questão, justifique a concentração populacional brasileira em áreas próximas do litoral. Lembra que eu mostrei o mapa para vocês do litoral brasileiro, quanto a concentração populacional é muito grande? Por que, então? Porque as raízes dessa concentração, ou seja, as origens dessa concentração, estão no processo de colonização do Brasil. Tá bom? Então, essa concentração populacional se origina por causa do processo de colonização. Como foi o processo de colonização brasileira? Foi através da exploração europeia das nossas terras. Ou seja, o europeu vinha aqui para o Brasil para morar? Não, primeiramente não. O europeu vinha para cá somente para explorar a terra, pegar as riquezas e levar para a Europa. Então, significa que as tribos indígenas e os poucos europeus que vinham para cá para o Brasil, e depois de alguns anos, os próprios brasileiros que começaram a nascer aqui, eles começam a se concentrar no litoral. Por quê? Porque o dinheiro chegava da Europa, ou seja, chegava através do Oceano Atlântico. Então, aquelas pessoas que conseguiam comercializar produtos, elas ficavam ali nos portos, ou seja, no litoral brasileiro. E, obviamente, quando você tem um comércio bem movimentado, você vai concentrar uma maior população. Pensem comigo, tentem entender o que eu quero dizer. Se você tem uma pessoa ou várias pessoas que estão conseguindo comercializar com a Europa, você vai ter um bom fluxo de capital, um bom fluxo financeiro. Então, por mais que você não tenha terras, por mais que você não tenha produtos para vender para os europeus, o que vai acontecer? Naquela região onde moram essas pessoas, você pode ser um cabeleireiro, você pode ser um professor, você pode ser um médico, você pode ser um engenheiro, ou seja, você não trabalha automaticamente diretamente com os europeus, comercializando, mas você o quê? Oferece o seu serviço para aquelas pessoas que estão ganhando dinheiro com o comércio. E aí essas pessoas têm filhos, esses filhos vão precisar de escola, essas pessoas vão precisar de hospitais, essa pessoa vai precisar de dinheiro e uma série de serviços, como limpar casa, construir casa e outros mais, tá bom? Então, olha só, em lugares que há um comércio bem movimentado, automaticamente esse lugar começa o quê? A encher de gente, porque o dinheiro atrai cada vez mais pessoas para poder oferecer serviços e poder, obviamente, melhorar de vida. Deu para entender a relação, gente? Porque o litoral brasileiro é bastante povoado até hoje em dia? Ficou alguma dúvida? Bom, então, passando para a quarta questão. A que se deve o rápido crescimento da população entre 1940 e 1960? A explosão demográfica que nós tratamos na aula anterior. O que houve nesse período? Houve, né, uma melhoria significativa das condições de vida da população. Simplesmente isso. Eu expliquei que no Brasil há uma transição demográfica. Houve uma transição demográfica muito grande.
Antes de 1940, as condições sanitárias do Brasil eram muito precárias. As condições médicas do nosso país eram muito precárias. Então, muita gente nascia, porém muita gente morria. Eu até citei o exemplo, se vocês pudessem lembrar dos avós, dos bisavós de vocês. Eu tive uma avó que teve 10 filhos, sendo do qual 2 morreram. Então, a taxa, né, de mortalidade de criança era muito alta. Isso porque a minha avó tinha, né, pelo menos ali quem poderia acudir, pessoas próximas. Agora, tem gente ali que teve uma taxa de mortalidade muito maior. Metade dos filhos morrendo ou morreram na adolescência por doenças que são banais hoje em dia, como verme, diarreia. Então, as condições sanitárias e de saúde da população brasileira antes da década de 40 eram muito precárias, tá bom? Então, obviamente, quando chega na década de 40 até a década de 60 e 70, as condições melhoraram bastante, as pessoas começaram a sair do campo e começaram a chegar nas cidades. Então, por isso que a partir da década de 70, você vai ver novamente o declínio da população, do crescimento populacional. Tá bom? Mas só para ficar na resposta da quarta questão, você pode responder que neste período houve uma melhoria significativa nas condições de vida da população e nas condições médicas, os avanços médicos dessa época, tá bom? Respondido, quinta questão, quarta questão respondida, vamos passar para a quinta questão aí já passando para a parte final da nossa aula. Quinta questão, cite pelo menos 3 razões para a queda dos índices da natalidade no país. Acabei de falar, né, na aula agora. Quais são os 3 fatores, gente? A inserção da mulher no mercado de trabalho. Primeiro fator, inserção da mulher no mercado de trabalho. Segundo fator, o aumento do padrão de vida, ou seja, as coisas ficaram mais caras. E terceiro e último fator foi o avanço da medicina, ou o avanço aí da melhoria dos métodos contraceptivos, que possibilitou o melhor planejamento familiar. Tio, você não pode repetir a terceira? Posso. A terceira é o avanço médico dos métodos contraceptivos. Quer dizer, a segunda. Desculpa, a segunda. A segunda é o aumento do padrão de vida. As coisas ficando mais caras, tá bom? O aumento da condição ou do padrão de vida. Tá, obrigado. Então tá aí, são esses os 3 motivos aí, os 3 fatores, porque a taxa de natalidade do país vem caindo, vem despencando. E sexta e última questão, a dinâmica populacional de um país é controlada por diversos fatores, como o aumento ou a redução das taxas de natalidade e mortalidade. Analise brevemente as taxas de mortalidade do Brasil. Só um segundo. Voltando aqui, gente, sexta e última questão, né? Sexta e última questão. De trás de ti? Também. Voltando, gente. Então, sexta e última questão. A dinâmica populacional de um país é controlada por diversos fatores, como o aumento ou redução das taxas de natalidade e mortalidade. Analise brevemente as taxas de mortalidade no Brasil. Então, a taxa de mortalidade declinou ao longo da história do Brasil. Os avanços na área médica e o incremento o incremento da urbanização, ou seja, o aumento da urbanização brasileira, foram responsáveis pelo declínio no índice de mortalidade aí a partir da década de 50, tá bom? Então, vocês podem ver aí que são esses, né? Essa análise que vocês poderiam ter colocado aí na resposta de vocês. Vocês podem citar que a taxa de mortalidade declinou ao longo da história do Brasil por causa de quê? Dos avanços médicos e do incremento da urbanização brasileira. O que significa o incremento da urbanização brasileira? O aumento do saneamento básico, as pessoas começaram a ter acesso a banheiro, gente. Décadas atrás, a pessoa quase não tinha banheiro, era latrina, né? As pessoas faziam ali as suas necessidades em rios, em latrinas, em buracos.
E aí tudo isso influenciava para a péssima expectativa de vida no nosso país. Então, essa é mais ou menos o rumo da análise que você deveria fazer aí nessa sexta questão. Tá certo, gente?